Aí, minha galera, hoje nós vamos ver concordância verbal. Um pouquinho mais complicada aí, algumas regrinhas, algumas exceções, mas nada assim que vá tirar os nossos alunos do sério. Então vamos lá então, vamos estudar um pouquinho sobre concordância verbal. Bom, pessoal, vamos trabalhar concordância verbal hoje, ok? A primeira situação que vocês têm que saber é que a concordância é o mecanismo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente na frase. Nós temos dois tipos, tá, de concordância. A concordância verbal, onde o verbo altera suas desinências, né, para ajustar-se a pessoa e o número do sujeito a que ele faz parte. O exemplo ali, o ipê floresce em agosto. Então, o verbo florescer está concordando com o seu sujeito, o ipê. As acácias florescem em novembro. Olha só, o verbo já foi, mudou a sua conjugação, tá? No caso, a sua pessoa, o seu número, para concordar com o seu sujeito. Eu rego as plantas todos os dias. Nós regamos as plantas todos os dias. Então, mostrando para você que a concordância verbal é o verbo concordando com o seu sujeito. Já a concordância nominal, os nomes, os adjetivos, artigos, numerais e pronomes adjetivos alteram suas desinências para se ajustarem em número e gênero ao substantivo ou pronome substantivo a que eles se referem. O caso, aquela flor amarela floresce em agosto. Olha só, aquela flor amarela. Então eu teria o flor como núcleo ali, o meu substantivo, núcleo, e todas as outras classes que fazem parte dele, os outros nomes, né, se adequando a ele. Aquelas flores brancas florescem em novembro. De novo, flores, já mudou. Então eles têm que se adequar. Ele mesmo regou as plantas. Olha só, o mesmo ali se adequando ao ele. Elas próprias, os próprios se adequando ao elas. Então eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Vamos lá então. Concordância verbal. O verbo ele vai concordar com o sujeito, mesmo que ele venha deslocado depois do verbo. Então eu tenho que tomar esses cuidados. Olha só. Faltaram naquele dia 5 pessoas. O verbo faltaram concorda com 5 pessoas, que está lá no final da oração, mas ele não deixa de ser o sujeito daquela oração, ok? Sucederam naquela época acontecimentos trágicos, os acontecimentos trágicos sendo o sujeito da oração e o verbo concordando com ele. A regra geral não oferece grandes dificuldades. Os problemas surgem nos inúmeros casos em que a concordância não é feita de acordo com a regra. Em outros, para os quais ainda não há uma norma definida, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com essas regrinhas extras, ok? Olha só, tem alguns casos particulares aqui que a gente vai trabalhar. Quando eu tenho o sujeito simples, o verbo concorda com ele. Já com esses casos particulares aqui, ó, concordância com o sujeito composto. Olha só, eu tenho um sujeito composto antes do verbo. O verbo vai para o plural. As encomendas e o presente chegaram. Ok? Já quando o sujeito composto vem depois do verbo, o sujeito posposto, né? O verbo no plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Chegaram quem? As encomendas e o presente. Chegou o presente e as encomendas. Tanto ele vai concordar, o verbo concorda com os dois, ou o verbo irá concordar com o mais próximo, ok? Atenção! Há casos em que o sujeito composto, mesmo que venha antes do verbo, admite o verbo no singular. Tá? Quando os núcleos são sinônimos, o rancor e o ódio deixou-o perplexo, ok? Quando os núcleos estiverem em gradação, um sentimento, uma atração, uma paixão, dominava-o. Quando o sujeito vier seguido por palavra como tudo, nada, ninguém, todos, nesse caso o verbo concorda obrigatoriamente com a palavra resumitiva. Alunos, mestres, diretores. Ninguém faltou. Olha, o verbo faltou não está concordando, não faz concordância com esses sujeitos, e sim com quem? Com essa palavra resumitiva, ok? Sujeitos compostos formados por pessoas diferentes. Eu, tu, ele.
que é igual a nós, o verbo na primeira pessoa do plural. Eu, tu e Letícia partiremos amanhã. Tu e ele, vós ou eles. Pessoal, agora está se tornando, vamos dizer assim, as gramáticas trazem muito mais a utilização do eles do que do vós, tá? Está caindo em desuso o vós, então utiliza-se o eles. Verbo na segunda ou terceira do plural. Tu e Letícia gostaram da viagem. Tu e Letícia gostastes da viagem. Então, eu tenho os dois modelos, dois exemplos, mas está sendo muito mais utilizado o quê? O eles. Sujeito cujos núcleos são ligados por ou. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, tá? Porque o ou com valor exclusivo, o verbo fica no singular. Já o ou com valor sem exclusão, indicando alternância ou soma, o verbo vai para o plural. Olha só. Ou com valor exclusivo. Verbo no singular. Guilherme ou Paulinha marcará o primeiro gol. Então, olha só. Um ou outro. Eu estou excluindo. Aí o verbo fica no singular. Ou sem valor exclusivo, indicando alternância ou soma. O verbo vai para o plural. Cláudia ou Shirley são deslumbrantes. Então, as duas são. Então, ali eu estou fazendo uma soma, ok? Outro cuidado que eu tenho que ter, quando o sujeito composto tem os elementos ligados por conectivos, que indicam soma ou por conectivos correlatos. O assim como, não só, mas também, tanto, como, nem. O verbo ele vai, em geral, para o plural. Não só o estudo, mas também a diversão o atrai. Ok? Eu teria ali o caso dos dois elementos. Vamos ver o próximo agora. Concordância com o sujeito simples. Aqui eu tenho algumas palavras, algumas situações que o sujeito é simples, mas ele vem me trazendo algumas diferenças. Um é outro. Um é outro, o verbo tá no plural ou no singular. Então ele aceita os dois. Um é outro venho, um é outro vieram. Um ou outro, exclusão, verbo no singular. Um ou outro se casará com Ana. Nenhum, nem outro. Verbo no singular ou no plural. Nenhum, nem outro. Fez ou fizeram reclamações. Sujeito simples representando uma ideia de plural. Olha só, agora nós estamos entrando assim em exemplos muito mais detalhados, tá? Que eu tenho que prestar atenção. Sujeito coletivo. O verbo no singular. O que seria um sujeito coletivo? A multidão acompanhou os trabalhos solenes. A multidão me dá a ideia de coletivo, tá? São várias pessoas. Mas pela regra, ela o quê? Ela tem que ser tratada, o verbo será conjugado ali no singular, porque vai concordar com a palavra multidão, não com quantitativo, ok? Então eu tenho que tomar esse cuidado. Porém, se ele vier especificado, aí o verbo pode ir para o singular ou plural. Tá? Olha o exemplo. A multidão de curiosos acompanhou ou acompanharam os trabalhos solenes. Ok? Sujeito representado pelos partitivos. Grande número de, grande parte de, a maior parte de, a maioria de. O verbo pode ir para o singular ou para o plural. A maioria dos alunos estuda, a maioria dos alunos estudam. O estuda, quando ele está no singular aqui, ele está concordando com a maioria dos alunos. Quando ele está no plural, estudam, ele concorda com dos alunos, ok? E assim por diante aqui no restante dos exemplos, funciona da mesma forma. Sujeito representado por cerca de, perto de, por volta de, em torno de, menos de, em outras expressões que indiquem quantidade aproximada. O verbo concorda com o substantivo, o núcleo do sujeito. Cerca de 3 pessoas saíram. Mais de 100 figurantes foram. Menos de 1 quilo de cocaína foi apreendido. Então ele vai concordar sempre com quem? Com o núcleo do sujeito, ok? Sujeito representado por porcentagem, sem especificador. O verbo deve concordar com a porcentagem. Eles disseram que 1% compareceu.
Eles disseram que 10% compareceram, então ele vai concordar com a porcentagem. Sujeito representado por porcentagem com especificador. O verbo concorda com o número do especificador. Olha só, 10% da arrecadação provém do ICMS. 40% dos alunos foram aprovados. Sujeito cujo núcleo é um substantivo só usado no plural. Precedido de artigo ou determinante no plural, ou outro determinante no plural. Verbo no plural. Os Estados Unidos estão disputando a Copa do Mundo. Já se eu tiro, sem artigo, o verbo no singular. Estados Unidos está disputando a Copa do Mundo. Atenção, isso aqui é importante. Nomes de obras artísticas, quando acompanhados de determinante no plural, devem deixar o verbo no singular. Os Imigrantes foi uma boa telenovela. Então eu tenho que cuidar, porque aqui eu estou falando de uma obra. Outros tipos de sujeitos que eu tenho. Expressões de tratamento. O verbo na terceira pessoa do singular. Vossa Excelência pediu calma. Mais de um. Observe se a expressão vier repetida ou indicar reciprocidade. Eu posso ter o verbo no singular, mas se ela for repetida ou expressar essa reciprocidade, o verbo vai para o plural. Mais de um aluno passou. Ok. Mais de um aluno se abraçaram. Me deu reciprocidade. Mais de um aluno e mais de uma aluna passaram. Então, reciprocidade. Um dos que. O verbo vai para o plural. Manuel é um dos que mais reclamam. O qual de, verbo na terceira pessoa do singular. Qual de vós passou? Quais de, quantos de. O verbo na terceira pessoa do plural, ou concorda com o pronome que aparecer após a preposição. Quais de vós passaram ou passastes no concurso? Quantos de nós passarão ou passaremos no concurso? Os verbos soar, dar e bater. Indicando horas, concordam com a hora, ou se houver com o sujeito, relógio ou sino. Deram 2 horas. Olha só, aqui, ó, deram, o verbo está concordando com quem? Com as 2 horas. O relógio deu 2 horas. Agora aqui o verbo está concordando com quem? Com o sujeito. Ok? Eu tenho que cuidar essas situações dentro das minhas frases aí, das minhas orações. O sujeito dado pelos relativos que e quem. O que? O verbo concorda com o antecedente. Fui eu que acertei. Ó, acertei, eu acertei. Foi ele que acertou. Ele está concordando com o que vem antes do que, o antecedente dele. O quem? O verbo na terceira pessoa do singular, preferência, ou concorda com o antecedente, é um dos dois. Fui eu quem falou ou falei. Ok? Casos especiais de concordância. Vamos lá. Verbos acompanhados de se. Como nós já estudamos aí, nós já vimos. Verbos intransitivos, transitivos indiretos, tá? Mais se, o verbo na terceira pessoa do singular. Vive-se bem em Santa Maria. Então é um verbo intransitivo mais se, da índice de indeterminação do sujeito. Então o verbo fica no singular. Precisa-se de gestos caridosos. O verbo transitivo indireto, mais se, índice de determinação do sujeito, terceira pessoa. Já o verbo transitivo direto mais se, o verbo concorda com o sujeito. Olha só, eu tenho que tomar cuidado aqui. Isso aqui é o verbo transitivo direto, eu formo voz passiva. O se seria a partícula passivadora. Então, o sujeito estará aqui no final. Aluga-se coração. Porque quando eu faço a transformação, seria coração é alugado. Então, corações são alugados. Então, eu tenho que cuidar aqui, ó. Aí vai ocorrer o quê? A utilização da transformação do verbo. Ele vai concordar com o seu sujeito. Aluga coração, alugam corações. Esse se aqui é a partícula apassivadora. Verbos impessoais. O verbo na terceira pessoa do singular. O haver, no sentido de existir. Havia muitas vagas. Haver e fazer, indicando o tempo decorrido. A igual a faz. Dias não a vejo. Verbos que indicam fenômenos meteorológicos. Faz 40 graus na cidade de Cuiabá. Os verbos impessoais transmitem sua impessoalidade para os auxiliares também.
Deveria haver empregos suficientes. Deve haver anos que não a vejo. Ok? Concordância do verbo ser. O verbo ser seguido de predicativo, ele concorda com o sujeito ou com o predicativo. Ó, seja sujeito ou predicativo, o verbo ser sempre concorda quando aparecer com um pronome pessoal ou com um nome de pessoa. Eles são os heróis nacionais. Então aqui o são está concordando com quem? Com eles, tá? Os heróis nacionais são eles. Aqui ele está concordando com quem? Com eles, que está sendo o predicativo, ok? O verbo ser concorda com o predicativo, quando o sujeito é um pronome, como tudo, aquilo, isso, isto, o, que tem, vamos dizer assim, a função de aquilo, né? No amor nem tudo são alegrias, ok? O que machucava eram as injustiças. Então, o verbo concordando com esses pronomes, ok? Nas interrogações iniciadas por quem, que ou que, o verbo ser concorda com o que vem depois dele. Quem são os autores deste livro? Então, o verbo está concordando com o que vem depois. Aqui, ó, o que são pronomes, está concordando com pronomes. O verbo ser das expressões que indicam quantidade, preço, peso, fica sempre no singular. 100 pães é muito, ó, o é concordando com muito. 3.000 é suficiente, 12 quilos é pouco. Ok, pessoal? Esses aqui são os principais casos de concordância verbal. Terminamos aqui a nossa concordância verbal. Próxima aula aí veremos algo novo aí, alguma coisa nova da língua portuguesa. Novo não, nós vamos estudar algo a mais da língua portuguesa, ok? Mas fiquem tranquilos, o estudo é gratificante e o Gordo está aqui para ajudar vocês. Se inscreva no canal aí, tá? Um beijão do Gordo aí para vocês.